Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, leitura comentada do livro-texto. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Um dia super abençoado, maravilhoso, produtivo e abençoado para você, assim como desejo que seja o meu dia também. Se você não conhece o nosso trabalho aqui, nós estamos fazendo o estudo e a leitura desta ferramenta aqui, ó, se chama Um Curso em Milagres. Esta ferramenta, de forma muito resumida, nos ajuda a pensar sobre os nossos pensamentos. Entre linhas, né, se trata de espiritualidade. Só que na verdade, eu considero muito mais um autoconhecimento individual de cada um de nós para que você possa se conhecer melhor. A grande questão do universo em si é você conhecer o que está dentro de você, não o que está fora. Tudo que está aqui de fora é projetado pela minha mente. Então, se você gosta de conteúdo assim, de espiritualidade e está em busca dessa pegada de evolução, eu te convido, né, a você se inscrever no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha. Se fizer mais sentido ainda, deixa seu comentário, porque a sua ajuda é muito importante, fortalece o trabalho, ajuda essa mensagem a alcançar outros corações. Antes da gente começar a nossa revisão de hoje, para quem está acompanhando, eu queria fazer uma correção, contar com a compreensão de vocês, no sentido que essas últimas revisões, né, eu tenho trazido uma ideia que talvez possa, né, ter ficado um pouco desentendida, desencontrada, quando eu falo que é separar a mentalidade, a forma de pensar do corpo, para que você não possa, né, ser dominado pelo corpo. A grande questão é que eu não tenho como separar, né? Quando eu falo nessa separação, é o autodomínio, o autocontrole de você entender sobre os seus pensamentos e usar sua mente a favor, o corpo ser usado, né, a favor da sua mente, e não o contrário. O que nós temos muitas vezes é sempre o corpo dominando a mente. Come mais, bebe mais, dorme mais, faz mais isso, faz mais aquilo, sempre o comportamento compulsivo relacionado à experiência do corpo. Então o corpo, ele domina os meus pensamentos, e não o contrário. Então eu tenho que entender, dominar os meus pensamentos, por isso que a gente faz o estudo dessa ferramenta, de Um Curso em Milagres, para que a gente possa se conhecer melhor, conhecer os nossos pensamentos e assim fazer essa junção de usar o corpo a favor da mente, não o contrário. Tá? Então só queria fazer essa correção, porque eu falei na questão da separação, mas quando eu falo em separar, é você conhecer de fato como funciona a sua mente, como funcionam os seus pensamentos, para você se conectar melhor com o nosso Criador, se conectar melhor com Deus, e ouvir todos esses ensinamentos, essa semente que tem dentro de cada um de nós, que nunca se apagou, é a luz que nunca se apaga dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, porque nós somos filhos de Deus, nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Jesus Cristo veio à Terra para mostrar tudo isso para a gente. Ele veio nessa mesma experiência do corpo físico para mostrar toda essa nossa capacidade. Só que lá atrás, né, a gente fez essa separação, tá? Separação assim do ego e da mente criativa, que é essa mente de Deus, essa mente divina. Então, meio que existe essa guerra. Então o ego, ele nunca pode prevalecer, que o ego é voltado completamente ao corpo. Então, se ele domina, ele vai dominar sobre a minha mente crística, a minha mente criativa. A minha mente que é relacionada a ouvir, né, o sinal, tudo que vem de Deus, que é real. Tudo que é de cá do ego é irreal, é ilusão, é tudo que é projetado de fora para dentro. Aí que tá a grande questão, eu tenho que projetar de dentro para fora. Aí o poder, a grande sacada tá nisso. Então, só fazendo essa correção aí para vocês, tá? Para que não possa ficar nenhuma dúvida aí com relação a isso. Então, quando eu falo em separação, não é necessariamente separar a mente do corpo, tá? Mas é ter o domínio, ter a clareza de você entender seus pensamentos e usar o seu corpo, que é uma ferramenta de experiência, de externalizar tudo que tá dentro. Não ao contrário, pegar tudo que tá fora e jogar para dentro. Isso aí, se você fizer isso, você tá lascado.
Para nós que já estamos acompanhando há mais tempo, vou deixar aqui hoje o título aqui embaixo na tela. Nós estamos fazendo a lição 87, que é a revisão da lição 73 e 74. É minha vontade que haja luz e não há outra vontade senão a de Deus. Vamos lá? Lição 73. Hoje usarei o poder da minha vontade. Hoje usarei o poder da minha vontade. Não é minha vontade tatear na escuridão, amedrontado com as sombras e tenebroso e temeroso por coisas invisíveis e irreais. Hoje a luz será o meu guia. Eu a seguirei aonde quer que me conduza e só olharei para ela o que ela me mostra. Neste dia experimentarei a paz da verdadeira percepção. Estas formas dessa ideia serão úteis nas aplicações específicas. Isto não pode esconder a luz que é minha vontade de ver. Tu estás comigo na luz. Aí tá aqui entre colchetes o nome. Se você tem dúvida da lição, volta lá e revisa, tá? Na luz isso parecerá diferente. Repetindo, isto não pode esconder a luz que é minha vontade de ver. Tu estás comigo na luz. Na luz isso parecerá diferente. Quando ele traz isso aqui, eu até dei um exemplo para vocês que isso acontece muito, principalmente que eu tive muito esse aprendizado no jiu-jitsu. Eu treino já vai fazer 2014, 10 anos, mas teve 2 anos de pandemia, que eu fiquei parado, praticamente 8 anos de treino. Na verdade, comecei em outubro de 2014, primeira vez que eu coloquei um kimono, então vai fazer 10 anos ainda, né? São 9 anos e alguns meses. Então, o que acontece? Às vezes, tem situação que a gente está lá totalmente dominado pelo adversário. Então ele tá com a lapela, tá jogando a mão pra cá, engoliu com a manga do kimono. Ele me colocou numa posição totalmente desconfortável. E a grande sacada, que você só aprende buscando esse processo de evolução, e conecta muito com o que a gente estuda aqui, para mim conecta muito, faz muito essa conexão, porque eu preciso ter calma nessa hora, para que eu possa verdadeiramente, a minha vontade é que haja luz naquele momento de escuridão, que eu estou numa situação difícil. E todo dia nós somos colocados à prova, testados na nossa maturidade espiritual, na nossa evolução espiritual. Então Deus manda esses desafios para entender em que nível que nós estamos de compreensão da situação, e a gente vai cada vez mais se conectando nessa profundidade dessa ideia que Deus traz para nós, de nos libertarmos e ver luz onde só tem escuridão. Então, se eu fico na escuridão, no caso da posição lá, eu fico totalmente com medo, então eu vou ser finalizado pelo meu adversário. E o que acontece? Assim como no esporte, no jiu-jitsu, quando eu estou em posição bem de domínio mesmo do que o meu adversário tá me dominando, às vezes o medo domina a gente também. Um problema domina a gente. E o que você tem que parar nesse momento? Você tem que parar, respirar e desejar verdadeiramente ver a luz. Então eu fico ali observando, eu acalmo a minha mente e falo, o que eu tenho que fazer aqui agora? Começo a sentir a posição, começo a olhar o movimento, começo a observar o que o meu adversário está fazendo, porque em algum momento vai surgir a oportunidade para que eu possa sair daquela situação que é uma situação muito difícil, e então eu ir para uma posição que eu fique mais confortável. E às vezes a vida, ela, assim como no jiu-jitsu, a vida ela coloca situações muito complicadas na sua frente, que vão te desafiar, vão te tirar totalmente, talvez te tirem do lugar onde você tá. Às vezes você tá morando em um determinado local, você tem que mudar. Acontece uma situação, às vezes, que é muito desafiadora. E aquilo ali vai fazer você movimentar. E essa é a hora que você tem que realmente buscar ver a luz com clareza e ouvir o que Deus tem para dizer naquele momento para você. Porque a oportunidade está o tempo todo batendo na sua porta, só que você não está sensível a escutar e entender. E se você não compreende aonde essa mudança vai te levar, você fica preso querendo controlar como isso vai acontecer, você não vai sair nunca desse lugar. Você não vai se colocar à disposição do reino, à disposição de Deus.
Quanto lá atrás ele fala, aonde o senhor quer que eu vá? O que o senhor quer que eu diga? E para quem que o senhor quer que eu fale? Então é isso, às vezes a gente não se coloca à disposição porque a gente não consegue ver a luz e fica vendo coisas, fica amedrontado com as sombras e temeroso por coisas invisíveis e irreais. Porque a gente automaticamente, a gente tem o costume de uma vida toda de ficar olhando lá para o passado e trazendo aquelas coisas do passado para o presente, remoendo e projetando elas para o futuro. Querendo fazer um controle de como aquela determinada situação que eu quero que mude vai acontecer. E a gente tem que entender que a gente nunca vai estar no controle de como vai acontecer, porque pode acontecer de mil maneiras. Mas eu tenho que ter a sensibilidade de ouvir, né, o que Deus tem para falar comigo, onde que eu trabalho, né, tudo isso buscando ver a luz. Se eu tô com medo, eu tô amedrontado, eu tô vendo coisas irreais, eu tô na escuridão, não consigo ver uma saída. Assim que como eu não no começo do jiu-jitsu, eu não conseguia ver a luz numa posição que às vezes eu tava muito zoado. Muito zoado. Às vezes teve uma situação num campeonato que eu tava, que era assim, eu tava numa posição muito ruim, de repente eu consegui reverter, ganhei uma pontuação e me coloquei numa posição muito mais confortável, porque eu tava me conectando ao ambiente, ouvindo o que tava dentro, fechei meus olhos, acalmei minha mente e achei uma luz para mim sair daquele momento. E às vezes Deus tá ali, Jesus tá na frente, ó, tá sempre iluminando um caminho. Por mais que esteja escuro lá na frente, você não vai conseguir de fato ver, mas acredita, Deus tá na frente, Jesus tá ali iluminando seu caminho. Ele falou isso, né? Seja forte. Quando ele fala seja forte, não é no sentido de brigar, mas no sentido de aprendizado. Não tenha medo, vem que eu tô clareando o caminho para você. E ele tá o tempo todo, Jesus tá o tempo todo com a tocha, assim, ó, segurando a tocha na mão e clareando o caminho pra gente. Se você não para pra ouvir, você vai ficar naquela, ai, eu não consigo, nada dá certo na minha vida, que tristeza, eu tento ver a luz, mas não consigo, ai, eu preciso sofrer. Você vai se colocar no papel de vítima sempre, sai dessa. Olha pro presente, beleza? Agora, o que você tá vivendo. Porque você fica tão preso no passado, que você não consegue parar 5 minutos para pensar nada. Então, por mais desesperadora que pareça ser a situação, é o momento de você parar e respirar. Veja a solução do problema vendo a luz. Beleza? Então fica esse insight poderoso aí para vocês, meus leões e minhas leoas. 74. Não há outra vontade senão a de Deus. Estou em segurança hoje, pois não há outra vontade senão a de Deus. Só posso vir a sentir medo se acreditar que há outra vontade. Só tento atacar quando estou com medo e só posso acreditar que a minha segurança eterna está ameaçada quando tento atacar. Hoje vou reconhecer que nada disso ocorreu. Estou em segurança, pois não há outra vontade senão a de Deus. Estas são algumas formas úteis para a ideia, para aplicações específicas. Que eu perceba isso de acordo com a vontade de Deus. É a vontade de Deus que tu sejas o seu filho. Aí coloca entre colchetes o nome. E é a minha também. Isso é parte da vontade de Deus para mim, independente de como eu possa ver isso. Repetindo, que eu perceba isso de acordo com a vontade de Deus. É a vontade de Deus que tu sejas o seu filho, e é a minha também. Isso é parte da vontade de Deus para mim, independente de como eu possa ver isso. Olha o poder disso. Ele está trazendo claro aqui para nós que não tem outro caminho, não tem outra vontade senão a de Deus para o seu filho. Um pai quer um mal para o filho, Deus quer um mal para os filhos dele? Não, mas a escolha da mudança está nas suas mãos. Escolher ouvir está nas suas mãos. Você tem o livre-arbítrio, você tem o poder das decisões de transformar a sua vida. Isso é o grande, eu acho que é o grande ponto de virada na vida de uma pessoa, quando ela compreende, né? Isso é quebrar muito o ego. Isso é uma coisa de quebrar o ego, de você ter jogado ele no chão. Quando você entende que você não tem o domínio da sua vida. Quando você entende que você não controla nada. Quando você entrega
sua mão na vida do Criador, para ser usado como instrumento. Obviamente Deus vai respeitar a sua vontade, Ele sabe, Ele conhece o seu coração, e Ele não vai te impedir de ter experiências maravilhosas aqui na Terra. Mas você tem que entregar o controle na mão dele. Você está dirigindo aí, mas você tem que ouvir Ele é seu técnico. Deus está o tempo todo te guiando, te colocando no caminho. Se você escolhe ouvir o ego, porque o ego vai falar que nada, eu sei disso tudo. Eu vou fazer isso aí, pode deixar. Eu faço. Eu sei como é que é, eu já passei por isso. E você usa essas experiências que você teve aqui, principalmente as do passado, e fica preso no sofrimento, porque tudo aquilo ali é ilusão. Porque você está pegando tudo que foi projetado de fora e pondo para dentro, sendo que é o contrário. Você tem que pegar tudo que está dentro e pôr para fora. Claro, né? Ouvindo sempre a voz de Deus, do Criador. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Entender de fato que não temos controle. E o ego, ele vai falar assim, não, o controle é meu. Eu que mando aqui nessa bagaça. É assim que funciona. Ele vai ser 100% resistivo quanto você está no processo de mudança, de transformação. Principalmente quando acontece uma situação difícil com você. Às vezes tem pessoas que levam anos para mudar. Sabe por que muitas pessoas, às vezes, tá? Eu trago isso até um pouco pro lado empresarial. Às vezes muitas pessoas, elas fazem as mesmas coisas por muitos anos, não faz nada de errado, faz a coisa até literalmente certa, mas não faz nada além, sabe, para entregar essa ajuda para o universo, não inova, não busca esse conhecimento interno que está dentro de você, essa sabedoria. E às vezes a pessoa, assim como as empresas, elas chegam num ponto que ela estagna, ela não consegue mais ver evolução, porque o mental tá todo travado em fazer aquilo que já era acostumado de sempre. Então o grande insight está em o que eu devo aprender, o que eu devo mudar, o que eu devo ouvir. E a voz de Deus, da verdade, está dentro de você. Então, em especial, se conhecer, automaticamente você vai projetar tudo de bom, toda a luz que você tem para o mundo. Então essa é a grande observação que você tem que fazer. Só, né, que existe uma complexidade em você fazer isso, porque o seu ego está combatendo você 24 horas por dia. Então volto a dizer, né, o corpo tem que ser uma ferramenta da mente, não o contrário. Beleza? Então fica essa ideia de que você possa entender que não há outra vontade senão a de Deus para sua vida. Compreendeu isso aí e acabou. Fechou, meus leões e minhas leoas? Gratidão universo, se você chegou até aqui agora. Quero pedir mais uma vez sua ajuda aí. Se você não é inscrito no canal, né, clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse vídeo. Senta o dedão no like e fortalece muito o nosso trabalho. Se fizer mais sentido ainda, deixa o seu comentário aí. E vamos firme, né? A gente já tá na 87, já estamos caminhando aí praticamente, vamos fechar 90 dias aí nas nossas lições e o tanto de aprendizado que a gente teve, o tanto que a gente entendeu sobre nossa mente, olha, num curto período. Imagina a gente, né, nesse processo de evolução, um ano e meio, 2 anos, é um tempo de maturação, leva um tempo pra gente aprender, entender tudo isso e libertar a nossa vida. Fechou, meus leões, minhas leoas? Gratidão. Brigadão a vocês e tamo junto até depois do fim.